Bom dia a todos e vamos para uma sexta-feira poderosa, alimentando a nossa fé. Você sabe, eu quero que entre no teu espírito algo muito forte. Todas as vezes que nós estamos passando por um momento difícil, por uma luta, por uma tribulação, uma situação, uma adversidade, nós temos a tendência, dependendo do grau do problema, a pensar que esse problema é definitivo, que esse problema vai se estabelecer, que essa realidade não será mudada. E nós aprendemos na Bíblia que, se eu for dar números para vocês, primeira coisa que nós precisamos entender e aprender: tudo depende de nós, tudo se resume a nós. É a primeira coisa. Quando nós lemos no livro de Êxodo sobre a escravidão, o tempo de opressão de Israel no Egito, que foram mais de 400 anos, o texto diz que quando eles clamaram a Deus, diga comigo, o seu clamor subiu. Só que tem uma coisa, tem uma palavrinha ali que nos chama a atenção. Diz assim: agora o seu clamor subiu, chegou a mim. Agora. Então, quando nós falamos sobre esse texto, nós entendemos que é possível que tenham clamado outras vezes, mas naquele clamor, aquele clamor foi o clamor que subiu. E quando eles clamaram, Deus desceu para libertá-los. Você estuda a história de José, o tempo de opressão de José, de vergonha, de humilhações, ou os testes, de José, não é essa palavra que eu quero, fugiu a palavra que eu quero para vocês. Toda a preparação de José para que realmente se cumprisse na vida dele tudo aquilo que Deus colocou no coração dele, levou 13 anos. 13 anos. Então isso significa que, depois de 13 anos, a história dele mudou. A dor, a humilhação, a vergonha chegou ao fim. Ele sai de uma realidade e vai para uma outra realidade completamente diferente. Quando você vê a história de Abraão, Abraão também, seu maior sonho, seu maior desejo, e tinha uma promessa muito grande em cima disso tudo, era o filho. E 25 anos, o Senhor estava cumprindo a promessa e realizando aquela promessa poderosa na vida dele. Então, por que o Senhor está dando números? Porque julgo números importantes. E eu quero dar números para vocês. Porque muitas vezes, pelo tempo, eu estou passando por um problema faz 5 anos, eu estou passando por um problema faz 10 anos, eu estou passando por um problema faz 15 anos, eu estou passando há 20 anos por um problema. Não tem problema. Todo problema chega ao fim. E não importa o tempo, o que acontece é que muitas vezes, pelo tempo
que a pessoa está passando, ela dá aquele problema, ela se dá por vencida ou por definitivo aquele problema. Então vamos lá. Eu vou começar aqui, na verdade eu tinha que ter feito a ordem inversa, mas vamos começar por aqui. Os filisteus oprimiram Israel, diga comigo, durante 40 anos. Os filisteus oprimiram Israel durante 40 anos. Por meio de Sansão, Deus levantou Sansão para libertar aquele povo daquela opressão dos filisteus. Então vamos lá. Os israelitas, projeta para eles. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, diga comigo, durante 40 anos. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Então vem cá, 40 anos de opressão. Deus levantou Sansão, que libertou aquele povo daquela opressão, de toda aquela humilhação. Os filisteus saqueavam, roubavam, destruíam, matavam. Deus levantou Sansão. E o que eu quero mostrar a você, que sempre, nós começamos a leitura, de novo fizeram o que o Senhor reprova, e o Senhor os entregou. Nós vamos ver isso inúmeras vezes no livro de Juízes. De novo fizeram o que o Senhor reprova, e o Senhor os entregou. De novo fizeram o que o Senhor reprova, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, dos amonitas, e aí vai. E aí, 40 anos de opressão. Diga comigo, aqueles 40 anos de sofrimento, de humilhação, chegou ao fim. Passa, por favor. Diga comigo, os cananeus oprimiram Israel por 20 anos. Deus libertou Israel por meio de Débora. Projeta, por favor, para eles. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, e havia oprimido cruelmente durante, diga comigo, 20 anos. Já tinha desistido os camponeses de Israel, já tinha desistido, diga comigo, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. Diga comigo, e a terra teve paz durante quanto tempo? Por que a terra teve paz durante 40 anos? Diga comigo, porque uma mulher se levantou. Deus precisa que um se levante. Alguém tem que se levantar. Alguém tem que se posicionar. E esse se levantar, por que nós reagimos, por que nós lutamos, por que nós combatemos uma situação, por que nós realmente nos levantamos para dizer assim, não aceito, não vou viver, não vou passar por isso, eu vou mudar essa situação, existe um Deus, existe uma promessa. Eu disse outro dia, são mais de 8.000 promessas, aproximadamente 8.800 promessas. Por que uma pessoa se levanta? Porque ela crê. Porque ela acredita nas promessas. Ela se levanta para mudar situações. Ela não cruza os braços e fica assim, não, mas se tivesse que ser, seria, se tivesse que acontecer, já teria acontecido, acho que essa vontade de Deus, para com isso. Se fosse a vontade de Deus, todas as orações que foram feitas, não teriam sido mudadas através da fé. O Senhor vem e diz para Ezequias, organiza a sua casa que você vai morrer. Ele clama a Deus, o Senhor diz assim, o profeta, volta lá e diga a ele que ele não vai morrer mais. Era a vontade de Deus?
Foi Deus que disse e Deus mudou pela fé. O filho da mulher chamada Sunamita morreu. Ela coloca o menino em cima de uma cama, vai até o homem de Deus buscar, olha, o filho morto. Ela foi buscar o milagre dela. Todo mundo que perguntava para ela no caminho se ela estava bem, ela dizia: está tudo bem, vai ficar tudo bem. E ela teve o seu filho de volta. Então era a vontade de Deus? Tem situações que Deus está esperando, Ele permite, mas Ele está esperando uma reação do seu povo. Ação e reação de fé. Ele está esperando uma resposta de fé para cada situação. Porque nós falamos assim: eu creio, Senhor, eu creio na sua palavra. Então vamos lá, coloque ela em prática, se levante. Débora se levantou. Está escrito isso ou não? Estava escrito isso? Sim ou não? Vamos voltar lá se não ficou claro isso para você. Volta ali, por favor. Já tinha desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, diga comigo, até que eu, Débora, o que está escrito aí? Me levantei. E mais, ela diz assim: levantou-se uma mãe em Israel. Se levantou, enfrentou o adversário, Deus deu a vitória. Vai para o último versículo, por favor. Assim, assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam, diga comigo, sejam como o sol, que brilha na sua força, quando se levanta na sua força. E a terra, diga comigo, teve paz, quanto tempo? Sabe o que eu fico encantado? Todas as vezes que alguém se levantou, o tempo de paz foi muito maior do que o tempo de guerra. Todas as vezes que se levantaram, o tempo, é o contrário do que se vê hoje, né? Muitas vezes as pessoas acreditam mais no tempo de guerra, no tempo de tribulação, do que no tempo de paz, e é o inverso. Problema, tribulação nós passamos, mas nós vamos vencendo, nós vamos superando cada uma delas. Se levanta mais uma situação, nós vamos vencendo, sempre para subirmos, sempre para subirmos a níveis superiores. Porque nós vamos crescendo, nós vamos avançando, a nossa fé vai sendo desenvolvida. Os amonitas oprimiram Israel por 18 anos, diga comigo, 18 anos. E Deus libertou os amonitas por meio de Jefté. Diz assim, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante, diga comigo, 18 anos, oprimiram todos os israelitas. Pode passar. Então, Jefté foi combater os amonitas. Diga comigo, e o Senhor os entregou nas suas mãos. E você sabe de uma coisa linda? Que Jefté, olha aqui para mim, por favor. Jefté era um filho bastardo. Jefté era filho de uma prostituta. Jefté foi discriminado pela família. Jefté foi discriminado pelos irmãos. Jefté, os irmãos disseram: você não vai herdar nada que é de nosso pai. Você é filho de uma outra mulher, você é filho de uma prostituta. E o Senhor levantou Jefté. O Senhor levantou um improvável. Mas esse filho dessa prostituta confiava em Deus, acreditava em Deus, dependia de Deus, agradou a Deus com as suas atitudes. Quantos anos foi essa opressão? Você prestou atenção ou não? 18. Por que o senhor está dando ênfase na história de Jefté? Aliás, não estou dando ênfase. É para mostrar o seguinte: quem foi a anterior? Quem foi a pessoa anterior que eu disse? Débora, uma mulher.
Deus deu a vitória através de uma mulher. Por que Deus deu a vitória através de uma mulher? Porque essa mulher se levantou. Essa mulher tinha mais fé do que os homens. Então, o que significa? Para Deus não importa se é homem, se é mulher. Para Deus não importa se é filho de uma prostituta, se é o menor, se é o discriminado. Eu citei José. José era também o mais jovem dos filhos, que Deus usou para governar e levantou como um dos homens mais poderosos da terra. Porque creu, confiou, se manteve na fé, reteu a sua fé. Os moabitas, cada hora um, hein? Os moabitas, diga comigo, oprimiram Israel por 18 anos. Mas Deus libertou Israel do jugo dos moabitas por meio de Eude. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, diga comigo, que lhes deu um libertador chamado Eude. Olha, um libertador. Quando a Bíblia fala de um libertador, vamos citar esses Eude, Débora, Sansão e etc. Eles foram levantados como libertadores que libertaram o seu povo e se libertaram. Viu? Se libertaram. Isso significa que pelo menos um, em uma casa, em uma família, em um negócio, no meio de um povo, um tem que se levantar. Um tem que se levantar no espírito. Um tem que se levantar na fé. Um que se levanta, contagia todos os demais. Influencia todos os demais. Um homem, uma mulher de fé. Um homem, uma mulher corajoso. Muda a realidade de um lugar. Muda a realidade de um povo. Deus precisa de pelo menos um. Quem está entendendo, por favor? Quando um se levanta, Deus age. E dependendo da forma que aquele um se levanta, ele influencia todos os demais. Nós vamos aprender no próximo, nós vamos aprender algo extremamente importante. Vamos lá. Os mesopotâmios oprimiram Israel por 8 anos. Porém, Deus libertou Israel dos mesopotâmios através, diga comigo, de Otoniel. Eu falei a semana passada sobre Otoniel, que significa o nome Otoniel, significa leão de Deus ou força de Deus. Isso quer dizer o quê? Que Deus levantou alguém com a sua força. Tanto é que ele foi chamado a força de Deus. A força de Deus vai através de nós. Nós somos, diga comigo, como leões de Deus. Por isso que nós precisamos assumir isso. Esse homem tinha sede de vitória. Esse homem queria vencer. Esse homem agarrava oportunidades. Quando foi dada a oportunidade, olha, quem conquistar a cidade tal, eu vou dar a mão da minha filha em casamento. Ele foi o primeiro, correu e conquistou a cidade, recebeu a mulher como sua esposa, foi abençoado, ela tinha suas heranças, Depois, nessa situação, o Senhor libertou a nação por intermédio de Otoniel, que era a força de Deus, o leão de Deus, alguém que se posicionou. O que acontece com a gente? Que não pode acontecer. Você permitir, ao invés de se levantar com força, de se levantar em oração, de fazer declarações poderosas, de colocar na sua boca a palavra,
fazer as suas orações, entrar em guerra espiritual, o que não pode acontecer é o diabo colocar dentro de você que você é uma vítima. E o espírito do vitimismo entra aí, e você com mania de perseguição, que tudo para você é mais difícil, a sua vida é mais difícil, tudo na tua vida é mais complicado, você não nasceu para vencer, você nasceu para viver duramente oprimido nessa terra. Aí está errado. Não, eu me levanto, existe um Deus. Nós estamos vendo pessoas que eram os menores, eram os improváveis, mulher, homem, o menor, filho de uma prostituta, pessoas que tinham tudo para não ser, pessoas que se tornaram, mas se tornaram pela fé. É isso que tem que entrar. Você sabe o que eu já percebi? Deixa eu falar uma coisa, não fica ofendido comigo não, hein? Dependendo do grau de vitimismo, isso acontece dentro da igreja. Dependendo do grau de vitimismo que a pessoa estiver, quando você tenta estimulá-la e dizer a ela, não, levanta, reage, coloca a força, se levante na fé, Deus vai mudar a sua realidade, seja forte, seja corajoso, ela fica ofendida. Ela fica ofendida. Ela acha que você está sendo insensível à dor dela. Ela acha que você está sendo insensível ao problema dela. Ela não recebe como uma direção, assim como o Senhor diz para tantos na Bíblia. Se tem uma palavra que você vai ver demais na Bíblia, é a palavra seja forte e corajoso. Diga comigo, seja forte e corajoso. Você vai ver isso assim, centenas e centenas e centenas de vezes. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Só em Josué 1 você vai ver ela por 3 ou 4 vezes. Só em Josué 1. E em menos de 10 capítulos. Você vai ver isso. Seja forte e corajoso. Era a mesma coisa, talvez, de Josué dizer assim ao Senhor, o Senhor não está entendendo. O Senhor não está vendo os meus desafios. O Senhor está dizendo, seja forte e corajoso, meu filho. E aí vem todo aquele direcionamento, não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, porque só assim você será próspero, será bem-sucedido, vai prosperar e será bem-sucedido. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, porque é o Espírito que Deus espera de nós para mudar situações, para mudar a nossa realidade. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que eles os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor, diga comigo, mas, quando clamaram ao Senhor, Ele levantou o quê? Levantou o quê? Ele levantou um libertador. Otoniel. Ou seja, o leão de Deus, a força de Deus. Filho de Kenaz, filho mais novo de Caleb, que os libertou. E aí, o Espírito do Senhor veio sobre ele, só quero aqui, próximo, e que prevaleceu contra ele. Se levantou, Deus levanta você, Deus levanta a igreja para levantar você, Deus levanta, depois de levantar a igreja para te levantar, Deus usa você para levantar outros, para mudar a realidade de outros, para libertar outros das suas opressões. Quem são esses midianitas, quem são esses amonitas, quem são esses mesopotâmios? São os problemas que nós enfrentamos hoje. Situações que vêm para roubar a paz, roubar a alegria, roubar financeiramente, roubar a família, destruir a saúde, porque é o que esse povo fazia. Eles entravam para destruir toda a prosperidade, para destruir as famílias, para destruir, os seus rebanhos, para destruir tudo que trazia uma vida próspera, uma vida abençoada àquele povo. E a terra teve paz, diga comigo, durante 40 anos.
até a morte de Otoniel. Enquanto Otoniel permaneceu vivo, a terra em paz. Quantos anos foram de opressão? Quantos? 8. E quantos de paz? 40. Sempre o tempo de vitória, tempo de paz é maior. Sempre. E grave uma coisa, só também chegaram a esse ponto porque fizeram o que Deus reprova. Só foram subjugados, só foram dominados porque fizeram o que Deus reprova. Porque quando não se faz o que Deus reprova, é impossível vencer um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Os midianitas oprimiram Israel por 7 anos. Deus libertou Israel da opressão dos midianitas por meio de Gideão. Vamos lá. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou, diga comigo, nas mãos dos midianitas. Olha, aqui tem uma história que nós vamos tirar muitas lições dela, pregamos sobre ela agora. Domingo passado. Fizeram o que Deus reprova, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Eles clamaram, Senhor, Deus levantou Gideão para libertá-los. Enquanto todos estavam escondidos, Gideão estava malhando o trigo, como nós falamos, preservar a palavra, preservar o pão é a palavra. O anjo chegou e observou, ficou observando Gideão. Observou sentado numa árvore, observou Gideão. Certamente ele viu o espírito de Gideão e chega para Gideão e diz assim: Deus é com você, guerreiro valente. Porque viu que havia um espírito diferente em Gideão. Gideão vem e diz: mas se o Senhor é conosco, por que tudo isso aconteceu? Que é o que eu disse na segunda-feira. Ele sabia que aquilo não era normal. Mas se o Senhor está conosco, não pode ser assim. Se o Senhor é conosco, por que toda essa pobreza? Por que toda essa humilhação? O Senhor disse assim a ele: com a força que você tem, diga comigo essa palavra, com a força que você tem, vai libertar Israel. Tem isso. A gente fica esperando uma força sobrenatural para fazer alguma coisa. E Deus quer que você dê o seu passo de fé com a força que você tem. Depois Ele te reveste. Mas o passo de fé é com aquilo que você tem. A decisão é com aquilo que você tem. Às vezes a gente fica esperando aquela coragem, aquela força sobrenatural acontecer. E é com o que você tem. Ele disse assim: como eu posso libertar Israel se eu sou da família mais pobre e eu sou o menor na casa de meu pai? Família mais pobre e o menor na casa de meu pai. O Senhor disse: eu estou te enviando. E você vai derrotá-los como se fosse um só homem. Agora você não está indo sozinho. Eu estou te enviando. E aí vem todo aquele processo que Deus mandou: derruba o altar de Baal. Sabe o que é derrubar o altar de Baal, né? São os altares de adoração, aquilo que toma o lugar de Deus, aquilo que faz com que você confie mais naquilo ou gaste mais tempo com aquilo do que com Deus. Porque tem gente que fala assim: eu não tenho um altar de Baal na minha casa, eu não tenho na minha vida. Tem. Só depois que eu preguei sobre isso, uma pessoa diz assim: sabe o que eu descobri? Eu descobri que o meu celular era o meu altar. Porque eu não tinha mais tempo para orar, eu não tinha mais tempo para falar com Deus, não tinha tempo, eu não saía das redes sociais, eu não fazia mais nada. O tempo todo ali.
E, ao mesmo tempo, o tempo todo ali, buscando algo que possa me beneficiar, que possa mudar a minha vida. Então, o que acontece? A pessoa, o tempo que ela deveria gastar com Deus, na sua comunhão com Deus, buscar o Espírito Santo para a sua vida, buscar meditar na palavra, aprender a palavra, não apartar da palavra. O que o Senhor disse a Josué? Não aparta da tua boca, medita na palavra dia e de noite, porque só assim você será bem-sucedido. Você vai prosperar e você vai ser bem-sucedido. Então, a pessoa, ele se aprisiona aquilo e começa a colocar, ele fez um altar, porque o sucesso dele virá de lá. E todo o tempo dele é dedicado àquilo. Então ele levantou um altar. E o que o Senhor mandou Gideão fazer? Derruba o altar de Baal e levanta um altar para mim. Comunhão, adoração, intimidade com Deus, que é o que Deus busca. Quando Gideão fez isso, ele derrubou o altar, o texto diz que ele teve medo. Ele teve medo porque haveria uma retaliação, porque o altar era do pai dele, e a cidade adorava. Então, o Senhor diz, não tenha medo, você não vai morrer. Quando ele fez isso, se levantou todo um tumulto contra ele, mas ninguém pôde fazer nada, porque Deus disse que não aconteceria nada com ele. Ele fez, diga comigo, ele fez com medo, mas fez. Muitas vezes você tem que fazer, ainda não vai estar totalmente liberto do medo, mas você vai fazer e Deus vai confirmar e aquele medo vai ser dissipado. Aí, Deus manda ele fazer, o Espírito vem sobre ele, ele faz uma convocação, aparece 32 mil homens, para ir à guerra a uma multidão de 130 mil homens aproximadamente. Como é que você vai à guerra com 32 contra 130? Já seria um desafio gigantesco, 4 para um homem. Então o Senhor diz assim, grita no meio da multidão, que quem for covarde e tiver com medo, volta para trás, pode ir embora. Eu estava meditando sobre isso ontem, que aqui tem uma lição incrível para nós. Quando ele gritou, quem for medroso e for covarde, voltaram 22 mil. Certo? Sim ou não? Eu estava meditando sobre isso. 22 mil covardes, medrosos, ia levá-los à derrota. Você sabe que medo é contagiante, né? O medo contagia. A coragem também. Por que o Senhor mandou tirar os medrosos do meio? E depois fez mais uma seleção e tirou mais 9.700. Porque Deus queria somente, era poucos, mas poucos valentes. Era poucos, mas poucos corajosos. Permaneceu 300. 300. É melhor 300 valentes, que é chamado assim, os 300 valentes, do que, quanto? 32 mil ou 31.700 covardes. É muito melhor 300 valentes, 300 no mesmo espírito, 300 na mesma fé, do que 31 mil borrando de medo. Medo e fé não caminham juntos. Medo anula a fé, ou a fé anula o medo. O meu justo viverá pela fé, diz a Bíblia. E se ele recuar, eu não me agradarei dele. O que você acha que ia acontecer com esses 32 mil na hora da guerra? Esses 31.700, o que ia acontecer com esses 31? Ia recuar. Ia perder a guerra. Isso tem uma lição para nós. Você quer ser um homem de fé, uma mulher de fé, sai do meio de medroso e covarde. Sai do meio de quem só fala negativo. Sai do meio de incrédulo.
esteja no meio de pessoas de fé, pessoas que falam a língua da fé, a língua de Deus, pessoas que confiam na palavra, que profetizam, que declaram, que acreditam no que está escrito, que nós somos mais do que vencedores, que operando Deus em nossas vidas, quem pode impedir? A porta que Deus abre, ninguém pode fechar, seja com muito ou com pouco, quem dá a vitória é Deus. Amém? Então é melhor você ter poucos com você, mas poucos de fé, poucos corajosos, do que uma multidão de covarde e de medroso, de negativos, porque o medo é contagiante, aquilo vai entrar, aquilo vai dominar e vai conduzir todo mundo para a derrota. Pode prestar atenção, por isso que nós estamos meditando aqui, vendo que Deus libertou ou Deus levantou um corajoso que influenciou o resto, um valente que influenciou o resto, assim como muitos covardes. Você sabe que o povo de Israel não entrou na terra prometida, levou 40 anos para entrar e muitos não entraram, por quê? Por causa dos 10 covardes, que contagiou a nação inteira. Nós não vamos conseguir, nós não podemos, tem gigante lá, nós somos como gafanhotos diante deles, nós nos sentimos um inseto. O Senhor disse, como eles não creram em mim, foram incrédulos, eles não entrarão na terra, pode voltar. Sai do meio de medroso, sai do meio de covarde, sai do meio de incrédulo. Se você quer elevar o seu nível de fé, então não esteja no meio de incrédulos, não esteja no meio de covardes, porque é contagiante. Quando você está no meio de pessoas de fé, isso também te influencia, te contagia. Sobraram 300, e com esses 300, Deus deu a estratégia, que é a que nós falamos domingo. Separou 3 grupos de 100, colocou uma trombeta nas mãos de nas mãos direita, um vaso com uma tocha dentro, e a estratégia é, à meia-noite, na escuridão, toca a trombeta, dá o grito de vitória, toca a trombeta, dá o grito de vitória, quebra o vaso e segura a tocha. Nós falamos que quebrar o vaso, nós somos considerados como vaso. E temos que ser um vaso de honra. O vaso de desonra tem que ser quebrado. Quando você quebra o vaso, a tocha sai. O vaso do velho homem, da velha natureza, da velha fé, do orgulho, da arrogância, da incredulidade. Quando você quebra esse vaso, a tocha sai, o fogo sai, a luz brilha. A luz, quando isso aconteceu, os inimigos ficaram transtornados, ficaram confusos. Uns saíram fugindo, os outros se atacaram a si, uns contra os outros, e se autodestruíram. Quebra o vaso, diga comigo, quebra o vaso, que a luz sai. Quando você quebra o vaso, sabe? Eu não quero ser o mesmo homem, eu não quero ser a mesma mulher, eu não quero a mesma natureza, eu não quero essa incredulidade, não quero essa mentalidade. Eu não quero o homem do pecado, o homem do fracasso, o homem da arrogância, eu quebro o vaso e a luz sai. E os inimigos fogem. Foi o que aconteceu. Se você estudar esse capítulo 6, tem a estratégia certinha para mudar a vida de qualquer pessoa. Certinha. Gideão não se sentia capaz, mas confiou em Deus. Confiou na promessa. Foi com medo, a princípio, mas foi.
derrubou o altar de Baal, é o que a gente precisa fazer. Derrubou o altar, levantou um altar para o Senhor, mandou os covardes e medrosos voltar para casa, ficaram só os valentes, de fé. Quando nós falamos de valente, nós estamos falando de fé, aqueles que confiavam realmente em Deus. A estratégia, tocou a trombeta, que significa o grito, tanto é que eles deram o grito de vitória, quebrou o vaso, saiu a luz, a tocha, e aquela tocha transtornou os adversários, os inimigos. E aí, assim Midian foi subjugado pelos israelitas, e não tornou, diga comigo, e não tornou a erguer a cabeça. Ou seja, aquele problema não levantou mais. Não levantou mais. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou de paz, quanto tempo? Quantos de opressão? Quanto foram? 7. 7 de opressão. E quanto de paz? 40. 40. Por isso que, o que o Senhor está transmitindo a mim, bispo? Não importa o tempo. Seja 7, 8, 18, seja 20 ou mais, não importa o tempo. A situação muda quando há uma reação de fé, quando nós nos levantamos para mudar uma situação. A situação muda. Eu poderia, o texto bíblico diz em Lucas 3, pode colocar referência para eles. Ali estava uma mulher que tinha um espírito, diga comigo, uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia, quanto tempo? Ela andava encurvada e de forma alguma podia se endireitar. Quanto tempo? 18 anos. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre de sua doença. E Jesus a libertou. 18 anos de sofrimento. Diga comigo, 18 anos de sofrimento. Chegou ao fim. Tem a mulher dos 12 anos de fluxo de sangue. Diga comigo, 12 anos de sofrimento. Chegou ao fim. Tem um homem de 38 anos paralítico à beira do tanque de Betesda. Diga comigo, 38 anos de sofrimento. Chegou ao fim. Tem o cego de nascença, que foi curado. O sofrimento de uma vida inteira chegou ao fim. Não importa tempo. Não importa quanto tempo. Quando a gente se levanta, quando você se levanta na fé, a situação muda. Por que nós estamos dando números? Porque se você pensar que uma pessoa está sofrendo há 38 anos, uma vida inteira, ela vai acreditar que vai mudar a situação dela? Depois de 38 anos? É fácil crer? Sim ou não? Não, se tivesse que acontecer, tinha acontecido, meu Deus do céu. Depois de 38 anos, vou esperar um milagre? Depois de 38 anos. Sofrimento chegou ao fim, vida nova. Mudanças aconteceram. Transformações aconteceram. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor. Teria mais para falar. Teria mais para falar. Projeta esse versículo para eles. Diga comigo, portanto, se o Filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. Poxa, se Jesus te libertar, acabou. Feche os seus olhos, por gentileza. Se o Filho vos libertar,
certamente sereis livre. Olha, isso mostra que seja 7, 8, 18, seja 12, seja 38, seja uma vida inteira, a vida de qualquer pessoa pode mudar. A mente, os pensamentos, o espírito, a fé, a realidade, aquela escravidão, aquela opressão, aquela vergonha, aquela humilhação, pode chegar ao fim. Ah, eu não tenho força. Vai com a força que você tem. É assim, a gente começa com o que tem. Às vezes a gente fica esperando algo sobrenatural e não é isso. Gideão disse assim: como eu posso, Senhor? Eu sou o menor da menor família. O Senhor disse: vai com a força que você tem. É com o que você tem que eu vou te fortalecer, que eu vou te capacitar, eu vou te abençoar. Eu estou indo com você. A primeira coisa que você precisa acreditar é que você pode mudar a sua realidade. Que você pode ser diferente, você pode pensar diferente, você pode ter uma fé diferente, você pode se libertar dos vícios emocionais, você pode se libertar da linha de pensamento que você carregou durante anos e pensar diferente, você pode ter uma fé diferente, você pode ter uma vida diferente. É a primeira coisa que você tem que acreditar. Olha aqui para mim antes de pedir para você fechar os olhos, mas talvez se os meninos conseguirem achar ali para mim, tem uma parte que Gideão, bem perto aí pessoal, da parte do vaso e da tocha, bem perto, um pouquinho antes. Você vai escutar Gideão dizendo assim, ó: observem-me e faça o que eu fizer. Vou repetir. Gideão disse assim, mas coloca na tradução certa para mim aí. Observem-me aqui. Projeta para eles. E ele lhes disse, diga comigo, observem-me, façam o que eu fizer. Aquele povo sabia o que fazer? Não. O que Gideão fez? Me observa, faça o que eu fizer, e você vai fazer e vai dar certo. Às vezes a gente não sabe o que fazer, mas nós podemos observar pessoas de fé, pessoas que venceram, pessoas que superaram, pessoas que deram a volta por cima, pessoas. Nós podemos observar, não só observar, observe e faça o que eu fizer. E você vai alcançar o mesmo resultado. Está entendendo ou não? Sim ou não? Talvez você diga assim, eu não sei o que fazer. Está cheio de gente vencendo perto de nós. Está cheio de pessoas vitoriosas, cheias de fé. Observe e faça o que eu fizer. Os vencedores, os vitoriosos, aqueles que têm superado, dado a volta por cima, eles fizeram alguma coisa, não foi de graça. Qual foi a atitude? Qual foi a ação? Qual foi a reação? Que tipo de palavra sai da boca dessas pessoas? Quais são as atitudes que essas pessoas têm? Qual é a fé que está dentro dela? As coisas não acontecem de graça. Não é do nada. Teve uma atitude, teve uma reação, teve um comportamento. Está entendendo ou não? Amém? Por isso o Gideão disse assim para os 300, vocês observem-me, todo mundo observe o que eu vou fazer, e faça o que eu fizer. E eles fizeram, e tiveram uma vitória estrondosa, gloriosa. Os vitoriosos têm uma maneira de falar, têm uma maneira de pensar, têm uma maneira de agir, e nós precisamos observar e fazer o que eles têm feito. Aí está o segredo. Jonatas diz assim,
Olha, seja com pouco ou com muito, é Deus quem dá vitória. Eu sou o menor na casa. Vai que eu estou te enviando, eu sou com você. Jefté era filho de uma prostituta, Deus deu a vitória. Débora era uma mulher no meio de homens, em uma época que a mulher não tinha esse poder que tem hoje. E foi por ela. Amém? Diga aí, eu posso. Você pode vencer, você pode superar, você pode liderar, você pode se levantar. Você pode mudar essa situação, você pode mudar a sua realidade. Você pode ter uma vida diferente, você pode ser diferente. Mas tem que começar assim, declarando isso, eu posso. Eu posso, e chega de escravidão, chega de vergonha, chega de humilhação, chega de opressão, chega de viver essa realidade. Eu estou me levantando. Eu estou me levantando, diga, eu estou me levantando. Deus sempre levantou um libertador, e o libertador também se libertou. O libertador fazia parte do grupo, ele se libertou e libertou. E Deus está levantando você como libertador, para se libertar e libertar. Então acredite nisso. Olha que coisa linda, não tem nada diferente de nós. Olha, Gideão com medo, era um homem como eu e você, tinha medo, como eu tenho medo, como você tem medo, mas ele fez. Se sentiu pequeno, não se sentiu capaz, mas o Senhor disse, eu vou com você, eu te capacito. Amém? Jefté não foi criado num ambiente maravilhoso. Eu fui criado num ambiente horrível tal. Jefté não foi, é filho de uma prostituta. Já parou para pensar que ambiente que ele foi gerado? Então, se levante no Espírito. Se levante no Espírito, feche seus olhos e diga, em nome do Senhor Jesus, eu estou me levantando como um libertador, e eu vou me libertar, e eu vou libertar a minha casa, eu vou libertar a minha família, eu vou libertar os meus, mas eu estou me levantando como um libertador. Eu não aceito essa opressão, eu não aceito uma vida de vergonha, eu não aceito viver perdendo, eu não aceito viver derrotado, fracassado, miserável, eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Eu estou me libertando, eu estou me levantando como um libertador, eu não aceito ser oprimido pela angústia, tristeza, opressão, depressão. Eu não aceito ser dominado por essa enfermidade, porque existe um Senhor, existe um Deus que me sara, existe um Deus que me cura. Se o Filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Diga isso, se o Filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Diga com fé, com autoridade, faz sair pela tua boca, faz sair, palavra é falada, palavra é com declaração. Então diga, oração é com declaração poderosa. Diga, eu estou me levantando. Esse problema, qual problema? Fala, esse problema financeiro não me domina mais, esse problema emocional não me domina mais, essa angústia não me domina mais, esse medo que me paralisa, esse medo que me domina, esse pavor do futuro não me domina mais, em nome do Senhor Jesus. Eu estou me levantando com força, com poder. Esse problema no meu casamento, esse problema no meu relacionamento não me domina mais. Eu estou me levantando na fé, eu estou me levantando no Espírito, eu estou me levantando em oração para mudar essa realidade em nome do Senhor Jesus. Isso, declara em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que esse problema vai cair por terra. Eu declaro que essa enfermidade vai cair por terra. Eu declaro que essa situação vai desmoronar, não vai permanecer em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que essa opressão, essa vergonha, essa humilhação, essa tristeza, essa angústia, essa depressão, eu declaro, sei lá qual é o teu problema, fala em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, eu não aceito mais, eu estou determinando a minha libertação, eu estou determinando a mudança, eu posso, e eu estou me levantando em nome do Senhor Jesus. Eu posso mudar, eu posso viver uma vida vitoriosa, eu posso viver uma vida abençoada, eu posso ser cabeça, eu posso em nome do Senhor Jesus. Deus não faz acepção de pessoas, em nome do Senhor Jesus. Fala com o problema,
fala com o problema, o problema na tua casa, o problema no teu casamento, o problema no teu negócio, fala com ele, fala em nome do Senhor Jesus, problema, você não pode mais na minha vida, em nome do Senhor Jesus, eu estou me levantando e você vai cair por terra, eu estou me levantando e você vai desmoronar, eu estou me levantando, em nome do Senhor Jesus, joga Senhor, joga esse problema por terra, ela se levanta no Espírito, a pessoa que está na transmissão agora Senhor, ela se levanta na fé, ela se levanta no Espírito, joga meu Deus, liberta essa pessoa hoje, liberta da tristeza, da angústia, da opressão, da depressão, dessa doença, liberta meu Pai, penetra com teu poder no corpo dela, no organismo dela, e liberta meu Deus, arranca esse mal, joga por terra, esse problema, esse mal que entrou no casamento, esse mal que entrou para causar divisão, para esfriar o casal, em nome do Senhor Jesus, eu determino que esse mal saia agora, sai dessa casa, sai do meio dessa família, em nome do Senhor Jesus, espírito da contenda, espírito do vício, espírito das brigas, eu te ordeno, sai dessa casa, sai do meio do casal, sai dessa família, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, faça uma limpeza na casa dela, faça uma faxina na casa dela, arranca todo o mal, arranca meu Deus, Senhor, joga por terra, Senhor, todos os problemas, essa amarração financeira que nada vai, é um passo para frente, 2, 3 para trás, joga por terra, Senhor, arranca esse espírito de miséria, esse espírito de fracasso, do olho gordo, da inveja, da maldade, quebra toda palavra que foi liberada contra a vida dessa pessoa, palavras que amarram, palavras que atrapalham, palavras que minguam, eu determino em nome do Senhor Jesus, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, diga comigo, diga em nome do Senhor Jesus, diga eu determino, caindo por terra, todos os problemas que têm se levantado na minha vida, quais são? Fala aí você, fala aí, esse problema financeiro, esse problema no seu casamento, esse problema de briga, essa enfermidade, esse sentimento, essa angústia, diga em nome do Senhor Jesus, diga eu estou me levantando, diga eu estou me levantando, como libertador, diga eu serei o meu libertador, através do Senhor Jesus, diga e eu vou libertar os meus, a minha família, diga aqueles que estão próximos a mim, serão libertados em nome do Senhor Jesus, diga eu posso, diga e vou dar a volta por cima, em nome do Senhor Jesus, com seus olhos fechados, querido, isso aí não pode te dominar não pode te dominar, coloque no teu espírito, só de você se levantar no espírito, as coisas já começam a mudar no mundo espiritual, só de você se levantar no espírito, as coisas começam a mudar no mundo espiritual. Quanto tempo faz? Há quanto tempo esse problema está aí? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Nós vimos problemas de 7, 8, 18, 20, 40, 38, uma vida inteira, todos eles chegaram ao fim. Acredite que o seu também vai chegar ao fim. Sabe por quê? Operando Deus, quem impedirá? Fala isso para você. Operando Deus, eu determino em nome do Senhor Jesus, situações sendo mudadas nessa manhã, situações sendo transformadas nesta manhã. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, mudanças acontecendo, libertações, curas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, problemas de anos chegando ao fim, nessa manhã, mentes sendo mudadas, mentalidades, você pode pensar diferente, você pode crer diferente, e você pode agir diferente, e viver uma vida completamente diferente daquela que você tem vivido. Acredite nisso, e receba essa convicção dentro de você, saia daqui determinado, estou me levantando na fé, estou me levantando no Espírito, estou me levantando como libertador.
E você, Deus vai libertá-lo através de você mesmo. Você é o libertador e vai libertar outras pessoas, libertar pessoas que estão próximas a você, libertar família, libertar. Seja como Débora, eu me levantei. Se levante no Espírito, se levante na fé. Receba essa unção, receba essa força, em nome do Senhor Jesus. Você que está no templo, você que está na transmissão, você que está no culto online, receba aí aonde você estiver. Receba essa unção, receba essa força. Se levante no Espírito, se levante na fé. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, situações sendo mudadas nesta manhã, neste dia, situações sendo revertidas, problemas que estão aí há muito tempo, sendo mudados, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro, eu profetizo sobre a tua vida, eu te abençoo. Diga comigo, diga: eu creio, eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Para Jesus, bem forte.